tema dessa palavra é: seja maduro e tome posse da herança. Quantos aqui querem tomar posse da herança? Diga amém. Talvez você nem sabia que você tem uma herança da parte de Deus, mas eu quero dizer que você tem uma herança da parte de Deus, e Deus realmente quer abençoar você, quer abençoar a sua vida, e Ele quer começar a fazer isso aqui. Amém, meus queridos irmãos? Nas últimas semanas nós falamos sobre o processo da saída dos israelitas do Egito, como exatamente foi a saída, depois a passagem pelo mar, a passagem pela nuvem, a passagem pelo Jordão, e agora eu quero falar um pouco sobre essa passagem pelo Jordão, o significado disso, a tomada de posse da terra, da promessa de Deus, porque cada um de nós aqui temos promessas de Deus. Eu posso ouvir um amém aqui? Há promessas de Deus na sua vida, que Deus quer realizar na sua vida, mas não é pelo simples fato de Deus ter promessa para nós que de fato nós vamos viver uma vida abundante. Existe um processo por trás de tudo isso. Nem todos vão tomar posse da promessa de Deus, porque para você tomar posse da promessa de Deus é necessário você entender que existe um processo, e é necessário você também passar por esse processo. Aqui em Hebreus capítulo 5, verso 11, diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto os tende tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse é um texto que está falando de maturidade, né? Ele faz um contraste entre a imaturidade e a maturidade. Então, veja bem, só vão tomar posse da promessa, só vão viver o melhor de Deus aqueles que de fato amadurecem para tomar posse dessas promessas. E a vida cristã, a nossa vida espiritual, ela é muito semelhante à vida natural. A vida natural você passa por processos de amadurecimento, amém? Mas na vida espiritual é a mesma coisa. A vida espiritual também você vai passar por um processo. Ninguém se converte no outro dia, já é alguém experimentado na palavra, alguém experiente, que tem uma unção extraordinária. Isso não existe. Nós precisamos ser submetidos a processos, mas há pessoas que elas não gostam de passar por processo. Mas aqui está dizendo que algumas pessoas ainda são meninos na fé. A palavra diz aqui que o menino na fé ele tem que tomar leite, ele não pode comer um alimento sólido, ele não está preparado. Há pessoas que elas nem sequer estão preparadas para ser confrontadas. Tem pessoas que elas têm um nível espiritual tão baixo, de criança ainda, que quando ela é confrontada, ela sai da igreja e vai sair falando mal, vai falar mal do líder, não aceita. Esse é um nível básico de menino. Sabe por quê? Porque qual é a característica de um menino? O menino, ele não quer escovar os dentes. Ele não entende que escovar os dentes é para o bem dele. Menino emburra. Mas existem crentes também que não querem escovar os dentes no bom sentido. Eles não sabem o que é bom para eles. Eles emburram assim como criança, não quer comer verdura, não quer comer fruta. Se você não faz o que ele quer, ele emburra, ele chora, ele quer controlar os pais dentro de casa, fala mais do que deve, fala mais do que ouve. Isso é uma característica também de uma pessoa infantil, né? Nós precisamos aprender a ouvir mais do que falar. Existem muitas características, mas você está dando, você quer para alguém aqui da igreja? Não, você quer para nós. Nós precisamos amadurecer. É claro que existem pessoas que têm características diferentes de outras, que nós temos que respeitar. Mas quando o escritor de Hebreus aqui fala
da imaturidade, ele está falando de pessoas que não vão tomar posse da promessa. Assim como nós sabemos que daqueles milhões de pessoas que saíram lá do Egito, talvez 3, 4, 5 milhões dos adultos, eu digo dos adultos, né? Os adultos provavelmente tinha muito menos do que isso, 2 milhões talvez, nenhum entrou na terra senão Josué e Calebe, porque os outros se comportaram como crianças. Não sei aqui quem já viu aquela menina chamada Alice, ela mora na Inglaterra, é uma menina de 2 anos de idade, que fala perfeitamente algumas palavras. Você já viu essa criança? Meu Deus, aquela menina é muito engraçado, porque ela consegue falar perfeitamente algumas palavras, até que adultos têm dificuldade. Ela mora na Inglaterra, mas ela fala português, né? Família é brasileira. É tão bonito você ver ela fazer aquilo, ela falar palavras de adultos. Ela é uma criança, ela consegue falar palavras assim difíceis. E você ri de ver ela falar, de ver ela conversar, formar a frase certinha. Que menina inteligente. Mas se quando ela tiver 15 anos de idade, ela insistir em ficar falando as mesmas palavras, não tem sentido algum. Vai ser uma tolice. Nós precisamos ter coisas de meninos quando somos meninos. Nós fazemos coisas de meninos quando somos meninos. Mas uma vez que somos adultos, não podemos mais fazer coisas de meninos, porque isso se torna ridículo. Uma criança fazer uma pirueta é algo talvez extraordinário, mas um adulto fazer uma pirueta é ridículo. Então nós precisamos nos comportar como adultos. Dá uma pirueta aqui para você ver, todo mundo olhar para você, o que você está fazendo? Que isso, está louco? E às vezes nós somos imaturos, irmãos. Eu lembro, brincar de pique-pega é coisa de criança ou coisa de adulto? Eu estou na chácara, pastor, deixa eu brincar de pique-pega. Tá, nós estamos num ambiente aqui de brincadeira, não há problema nisso. Mas eu já vi pique-pega acontecer dentro da igreja com adultos. Isso não é coisa de adulto, nem é o lugar apropriado para isso. Às vezes nós queremos ser como criança, nós vamos fazer uma brincadeira, uma coisa ou outra, legal, não tem problema, né? É uma brincadeira, você está numa chácara, um retiro. Mas dentro da igreja eles começaram a brincar de pique-pega na hora do louvor. Que sentido tem isso? Isso é ridículo. Mas a gente pensava que aquilo era espiritual, porque isso é ser livre, free. Sou livre. É isso que a criança quer ser o tempo inteiro. Ela quer ser livre, ela quer fazer aquilo que dá vontade. Mas isso é coisa de criança. Adultos não fazem o que dá vontade. Adultos fazem o que tem que ser feito. E às vezes isso vai te contrariar. Você vai ter que fazer contra a sua vontade. Especialmente quando você casa. Algumas coisas você vai fazer contra a sua vontade, para fazer a vontade da sua esposa. E a sua esposa é a mesma coisa, mas acontece mais com os homens. Essa semana aconteceu conosco. Acontece de vez em quando. Eu tinha que pegar um negócio lá no shopping que a gente tinha comprado, que não tinha chegado. Eu estava no meio do caminho. Depois de Ana, chegou o nosso negócio lá, vai lá pegar. Não, chegou o nosso negócio. Falei, então eu vou lá pegar. Eu tentei ver se colava. Ela falou, não, vem aqui e me pega para a gente ir lá. Falei, tudo bem. Aí eu fui meio menino, aí eu empurrei também. Eu vim de lá perto do Goiânia Shopping, voltei aqui para pegar ela, para ir lá no Flamboyant. Eu já estava lá no meio do caminho. Aí ela, eu sei que você não gostou. Eu falei, não, realmente, eu já estava no meio do caminho. Eu não gostei. Mas eu fui maturo também, porque eu emburrei. Eu deveria ter falado, não. Realmente eu não gostei, por que você não deixou eu ir daqui para lá? Mas não, eu fui emburrado até lá no Flamboyant. Crianças emburram. E às vezes nós nos comportamos como criança e é feio, não é? Mas crianças não herdam a promessa. Eles não têm como herdar a promessa. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, quando você é criança, você fala como menino.
Você pensa como menino, você sente como menino. Mas nós precisamos entender que meninos não podem herdar coisa alguma. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o principal problema do menino? Achar que tudo gira em torno dele. Se na sua casa tudo gira em torno do seu filho, está errado. É você que é adulto. Você que determina o que deve acontecer e o que não deve acontecer dentro da sua casa. Suas crianças não podem mandar em você. Você é autoridade. Quando você faz isso, você está passando uma mensagem para o seu filho. Quando você deixa ele mandar. Meninos são birrentos. E quando eu digo isso, aplica-se a irmãos também. A pessoas que às vezes dão birra dentro da igreja porque não foi feito aquilo que ele queria que fizesse. Não deixe uma criança mandar na sua casa. Isso não é de Deus. Não deixe a criança controlar. Não, a sua vida não pode girar em torno da vida das crianças. Pastor, mas eu tenho que cuidar delas. Isso é outra coisa, meu irmão. Eu estou falando de crianças determinar o que vai acontecer e o que não vai acontecer na sua casa. Eles não podem ter essa autoridade. Porque eles são imaturos. Os irmãos estão entendendo? Quando você era menino, você pensava como menino. Você falava como menino, você agia como menino, você sentia como menino. Mas agora você é adulto. O mundo não gira em torno de você. Quero dizer uma coisa, cada pessoa é importante para Deus. Mas não fica olhando para o seu umbigo, não. Achando que tudo tem que acontecer ao seu redor. Achando que só você tem que falar. Que as pessoas têm que ouvir você o tempo inteiro, mas você mesmo não tem paciência para ouvir ninguém. Meninos pensam assim. Quantos aqui querem crescer? Diga, eu quero, pastor. Todos nós, irmãos, nós caminhamos num processo de amadurecimento pelo resto da nossa vida aqui. Agora, fato é que crianças, elas não tomam posse da promessa de Deus. Vamos ler Gálatas capítulo 4, verso 1. Vamos ler o texto aqui, que foi citado ali no louvor. Gálatas capítulo 4, verso 1. Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Preste atenção, aqui o apóstolo Paulo está comparando a lei com a graça. O que ele está dizendo é o seguinte: agora chegou a plenitude dos tempos. Agora a promessa que havia sido feita lá no passado, e que os profetas falaram da promessa, ela foi revelada. A salvação, Deus habitando dentro do homem, Jesus, o Filho, morrendo. Então agora que chegou a plenitude dos tempos, nós precisamos entender que nós estamos agora na plenitude dos tempos, ou seja, na melhor época da humanidade na terra. Com certeza, porque Deus habita dentro de você. Isso é algo espetacular. Mas nós precisamos entender o que isso significa. Porque não é simplesmente saber que Deus mora dentro de mim. Eu preciso desenvolver um relacionamento com Ele. Não é simplesmente saber que nós estamos vivendo o melhor período da humanidade. É saber que sim, Deus habita em mim, mas eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus. Isso somente pessoas maduras podem fazer. Mas aqui está falando que em todo tempo que o herdeiro é menino, ele não pode tomar posse da herança. Ele não pode herdar coisa alguma. Porque você não pode dar uma herança para uma criança. Ele vai perder tudo. E quando eu falo de criança, eu também cito pessoas que cresceram na idade, mas elas são imaturas ainda emocionalmente. Há muitas pessoas que elas cresceram na idade, mas elas continuam agindo como criança. E na fé, na vida espiritual, algumas pessoas já têm muito tempo de convertido, mas ainda são imaturas. Por quê? Porque elas não respondem ao processo de Deus, ao chamado de Deus. Elas estão dentro de um processo ali, elas não saem. Elas nunca conseguem sair do Egito, assim como a gente viu na semana passada, que muitos inclusive pereceram ali, não tomaram posse da promessa. O que está em discussão não é se eles foram ou não foram salvos, mas eles não tomaram posse da promessa e não viveram o melhor de Deus para elas. Então o que significa a passagem
do Jordão para o outro lado. Significa eu tomar posse da herança. Mas somente pessoas que têm fé podem tomar posse da herança. Crianças não tomam posse da herança. Porque a Bíblia diz que durante todo o tempo em que ele é criança, ele precisa de tutor. Ele precisa de alguém que tome as decisões no lugar dele. Porque ele é criança, é natural. Ele é comparado aqui a um escravo que não pode tomar posse de nada, porque escravo não tem nada. E aqui diz, ainda que a criança seja herdeira de todas as coisas, não vai tomar posse, não pode. Mas aqui está falando vindo a plenitude dos tempos. Meu irmão, essa é a plenitude dos tempos. Esse é o momento que nós vamos responder ao chamado de Deus. Nós vamos sim passar pelo processo de Deus, mas nós vamos passar pelo processo de Deus pela fé. Nós vamos dar a resposta certa, nós vamos amadurecer, nós vamos deixar as coisas de criança, nós vamos parar de dar birra, de emburrar, de não querer mais comer o que tem que comer, de deixar de fazer o que tem que ser feito. Nós somos adultos. Adultos têm que pensar diferente. O que é para ser feito, pastor? É isso? Então vamos fazer. É para jejuar? Vamos jejuar. É para consolidar? Vamos consolidar. É para levar pessoas na casa de milagres? Vamos levar. É para fazer um encontro? Vamos fazer. É para vir orar de madrugada? Vamos orar. É isso, adultos são assim. São esses que de fato herdam as promessas de Deus. Olha o verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei. Olha, por mais que você tente ser gracioso com seu filho, criança não consegue andar na graça. Ela não consegue entender a graça. E quando uma pessoa não consegue entender a graça, como é que ela tem que caminhar? Na lei. Você tem que impor lei para a criança, porque ela não consegue entender o que é liberdade. Ela tem uma ideia distorcida de liberdade. Irmãos, tem muito crente maturo hoje. A ideia que eles têm de graça é: eu posso pecar, igual uma criança. Se você der carta branca para ela dentro da sua casa, meu filho, acabou, ela vai destruir sua casa. Porque uma criança não tem maturidade. Então o conceito que ela tem de liberdade é um conceito que ela pode se autodestruir, ou que pode destruir tudo, pode acabar com tudo. Não tem regra, não tem nada. Mas uma pessoa que de fato conhece a graça e que é madura, ele sabe o que é melhor para ele. Então ele vai tomar as decisões guiados pela graça. A melhor decisão, ainda que seja uma decisão que vai contrariá-lo. Os irmãos estão entendendo? Mas crianças não estão preparadas para isso. Por isso elas têm que viver na lei. Por isso você tem que impor lei. Porque ela não sabe o que é melhor para ela. Isso é criança. Agora, quando você é adulto, você está debaixo da graça, você sabe o que é melhor para você. Você sabe que o melhor é não pecar. Mas aqueles que pensam: não, agora eu estou na graça, eu posso pecar, é porque ele é criança. Crianças pensam assim. Crianças pensam: eu que mando nessa casa. Meu pai não me corrige. Meu pai não põe limite, então eu faço o que eu quiser. Está se autodestruindo, vai virar uma péssima pessoa, pode virar até um bandido. Os irmãos estão entendendo? Infelizmente, criança precisa de lei. E não sabe obedecer. Eu preciso de lei. Agora, sabe o que é melhor da palavra? A Bíblia diz que Jesus, eu não estou falando de mim, nem de você, nem do Zé do Açougue, estou falando de Jesus, aprendeu a obedecer. Jesus, pastor, mas Jesus teve que aprender a obedecer? Sim, Jesus teve que aprender. Olha só, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Hebreus capítulo 5, verso 7. Diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Pastor, o que está falando? Jesus estava sendo aperfeiçoado?
Jesus tinha que passar pelo processo, porque ele era o modelo, não porque ele precisava passar, mas porque ele tinha que ser um modelo para mim e para você. E a Bíblia diz que ele passou por todo o processo de obediência. Mas você é tão bom que não precisa passar pelo processo de obediência. Você não precisa obedecer ninguém e ninguém precisa dar palpite na sua vida, né? Eu sempre falo uma coisa: nós líderes, nós não estamos aqui para dar palpite na vida de ninguém. Nós somos de Deus, irmãos. Nós queremos o melhor para você e muito menos controlar a vida de alguém. Nós não queremos controlar a sua vida. Pode ficar tranquilo. Nosso foco aqui, a liderança dessa igreja, não é controlar a vida de ninguém, até porque controlar a vida de uma pessoa é impossível, né? As pessoas tomam suas próprias decisões. Mas aqui em cima nós pregamos aquilo que está na palavra de Deus. Nós queremos o melhor para você, mas você que decide seguir ou não seguir o conselho do seu líder, o conselho do seu pastor. Depende, se você talvez é criança, você não vai querer seguir. Pastor, mas o pastor sempre está certo, o líder sempre está certo. Quando ele estiver errado, eu te digo, Deus vai te honrar. Deus vai honrar você. Porque quem estabeleceu ele como autoridade foi Deus, e quem resiste à autoridade resiste a Deus. Então nós precisamos deixar de ser criança. Nós não temos aqui normalmente pessoas que são rebeldes e desobedientes. Graças a Deus, as pessoas aqui não são assim, mas eu estou falando de modo geral. Estou falando da igreja no Brasil. Se o próprio Jesus, ele passou por um processo de obediência, coisa que Deus nunca tinha feito. Deus precisava obedecer quem? Quem que estava acima de Deus? Ninguém. Mas o próprio Jesus submeteu aos seus pais terrenos para ser um modelo para nós. Mas quem é o Carlinho para dar palpite na minha vida? Quem é o Jonathan? Quem é o Rodrigo? Quem é o Marcelo? Comedor de arroz e feijão. Meu irmão, olha, não fale isso de um homem de Deus. Porque ele está ali orando, ele paga um preço, ele medita na palavra, ele adora a Deus, e ele está fazendo isso para cuidar de você. Então, não trate aquilo que é santo como algo comum, como profano. Os irmãos estão entendendo? Então nós precisamos amadurecer. E a terra prometida, quando eles estavam ali, ela não era para amadores. A terra prometida não era para crianças. A terra prometida era para pessoas que tinham fé, que tinham maturidade. Ou então eles iam fazer da terra prometida um Egito, o que seria um grande problema. Maturidade, meu irmão, é fruto de obediência. Repita comigo: maturidade é fruto de obediência. Então Deus vai usar a pessoa para ensinar você, Deus vai usar a pessoa para te direcionar, para te corrigir, para te dar alimento. Deus, ele trabalha assim. Maturidade também é fruto de fé. E fé é diferente de misticismo. Nós precisamos entender melhor o que é fé. Nós estamos vivendo uma geração, na verdade todas as gerações, desde o começo da palavra, a gente sabe que existem crentes que são meninos na fé, que são crianças e que se comportam de forma errada. Mas hoje ficou mais exposta essa questão do crente menino, porque hoje nós temos acesso às redes sociais, então você vê muita coisa. E hoje nós estamos vendo até celebridades gospel, que são meninos, que ficam fazendo coisas de criança na internet, postando coisas indevidas na internet. A nossa vida, meu irmão, ela não pode ser assim. Você quer expor sua vida? Expõe coisas boas, pregando a palavra de Deus. Pastor, mas eu nunca posso postar algo que seja fora. Pode, não é isso. O que vai nortear você não é isso. É a sua maturidade, de saber o que colocar, o que tipo de conteúdo colocar na internet, que tipo de foto colocar na internet, para você mesmo não se expor. Nós vivemos um tempo de pessoas que têm muitos seguidores, pessoas gospel, que se acham super espirituais. Por que elas se acham super espirituais? Porque elas pregam um evangelho moderno. O evangelho, ele sempre foi moderno. Já existe 2000 anos que nós temos o Novo Testamento, ele sempre vai ser moderno. Mas no aspecto de que sempre nós estaremos atualizados. Mas há pessoas que elas querem pregar um evangelho que não é o evangelho da palavra de Deus. Um evangelho onde eu posso ir no show
do mundo de rock, beleza, não tem problema. Você que é quadrado, não pode. Você é quadrado, está na época da pedra, você não pode ir num show de rock. Mas eu sou espiritual, eu posso. Estão entendendo? Celebridades aí, algumas. Tem famosos aí que são de Deus. Não tenha dúvida disso. Mas alguns não são, porque são imaturos. E aí eles ainda falam que o problema não são eles. Por quê? Porque eles querem liberdade. Não para ter liberdade em si, mas para pecar. Aí eu posso ir num show de rock, onde as pessoas estão usando droga e fazendo... Pastor, mas não é lá que Jesus estaria? Não, Jesus estaria em algum lugar para transformar as pessoas, não para ficar ouvindo o cara cantar rock. Você é contra rock? Não, tem rock gospel, eu só estou usando um exemplo. Quando eu falo de rock, eu estou falando do que acontece por aí. Não é só rock não, é carnaval, é um monte de outra coisa. Mas não, eu estou em outra vibe, eu sou da graça. Olha, posso beber, posso cair no chão aqui bêbado, estou na graça, Deus me perdoa. Peraí, pessoas que são livres não pensam assim. Nós vivemos uma época assim, de tanto misticismo. Se você ama Jesus, digite amém. Oh meu Deus, eu estou intolerante, irmãos, eu confesso para os irmãos. Eu estou cancelando alguns que eu não estou aguentando, é porque senão eu vou pecar. Eu sei que eu estou sendo infantil de cancelar, mas prefiro fazer isso do que pecar. Se você ama Jesus, digite amém. Se você ama Jesus, compartilhe essa imagem. Não, cresce, sai dessa. Tem nada a ver de você digitar amém, se ama Jesus, digitar amém aí. Isso é misticismo. Tem nada a ver com isso. Se você ama Jesus, faça um jejum. Se você ama Jesus, entra para o seu quarto e vai orar. Vai evangelizar, vai levar uma cesta básica para alguém que está precisando. Isso é amar Jesus, porque atitudes espirituais. Então, sai dessa, fala para o seu irmão, cresce. Ficou com vergonha, né, de falar isso para ele. Fala para ele, cresce. Talvez eu pense, não, eu não preciso crescer, eu não preciso disso, né? Jesus sim, igreja não. São os maduros que estão na internet. Jesus sim, igreja não. Ou seja, o cabeça sim, o corpo não. Como? Nós somos corpo de Cristo, você não quer participar do corpo? Não, é porque lá tem erros. Tem, claro, sua família não tem não. Larga sua família então, abandona sua família, ou ela é perfeita? Não, pastor, eu já passei não sei quantas igrejas. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O problema era a igreja mesmo, ou era você? Agora, você quer uma igreja perfeita? A Bíblia fala da igreja dos primogênitos arrolada no céu. Essa é perfeita. Se você quiser ir para lá, aqui não tem. Pessoas maduras sabem disso. Mas o imaturo vai haver um problema em todo lugar que ele for. É lógico, existem igrejas que têm problemas sérios e você tem que sair. Realmente, eu concordo. Mas na maioria das vezes, irmão, é você. Você está falando isso que você quer prender alguém aqui? Não. Ninguém falou que quer sair. Ou os que querem não falou nada. Não sei. Não é isso. Não chegou até mim ninguém, não. Se chegar eu te ligo, a gente conversa. Mas não é esse o caso. 1 Coríntios 14, 20 diz... Vou te esperar se abrir, que hoje não está projetando aqui, né? A gente deixou aqui bem grande o nosso batismo dia 21, amém? Olha só o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 14, verso 20. Diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Aqui está falando que, quanto à malícia, nós temos que ser crianças, nós temos que ser simplórios. Mas aqui está falando que nós não podemos ser meninos. Quanto ao juízo, ser de homens amadurecidos. Agora, preste atenção. Toda experiência espiritual fora da cruz é misticismo. Essas coisas que você está vendo na internet aí, tem muito misticismo. Ontem eu estava vendo uma cantora cristã que casou, ficou casada por
acho que 2, 3 meses, explicando a separação dela. Meu Jesus do céu. Não, porque foi Deus que me livrou, foi Deus que permitiu eu casar, e Deus também que me tirou do relacionamento. Eu falei, Jesus, é isso aí que as pessoas estão seguindo hoje? É esse modelo? Tudo bem que é melhor ela cantar música gospel, ficar no boteco cantando, mas espera aí, não é um modelo para nós, meu irmão. Outra que ganhou fama porque apresentou programas de televisão, tá, e abandonou o gospel agora, foi a melhor coisa que ela fez, porque nunca foi realmente gospel, nunca foi crente. Agora abandonou, graças a Deus, porque ela ficava cantando música do mundo, agora ela quer cantar com a Ivete Sangalo, não sei mais quem. Pera lá, meu irmão, que sociedade tem o justo com o ímpio? A mulher vai cantar com pessoa que já ficou endemoniada em palco? Ah não, crente? Isso aí é ser crente? Você vê que está cheio de pessoas místicas nas redes sociais. Eu sei, meu irmão, que é muito bonito você ver pessoas falar coisas na internet, porque parece ser bonito aquilo, mas quando você vai olhar para a vida da pessoa, é um desastre. Eu sempre falo, é muito mais fácil você seguir alguém que está longe, que você não está vendo os erros dela. Aqui é mais difícil, você está vendo o meu erro, você está vendo o erro do seu líder, mas aqui você nos conhece, aqui você sabe quem é quem. Nós até podemos esconder pecados, mas não por muito tempo, porque Deus não deixa. Você está aqui, você está vendo. Agora quem está lá do outro lado, meu irmão, você não vê não? Você não vê. Então nós precisamos sair desse misticismo. O misticismo da pedra ungida, das 5 pedras ungidas de Davi. O misticismo da toalha com o suor do pregador. Não, vamos crescer. Nós não precisamos disso, sabe por que não precisamos da toalha ungida do pregador, do sal grosso ungido? Sabe por que nós não precisamos disso? Porque nós temos um quarto para orar. Nós podemos ter um relacionamento com Deus ali, ouvir a Deus. Não, pastor, mas eu tive uma visão. Amém pela sua visão, mas também não seja guiado por isso. Pastor, mas eu recebi uma profecia. Amém pela profecia. Profecias são de Deus. Tem profecias de Deus, mas também tem profecia que não é de Deus. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Tudo que é fora da palavra de Deus, meu irmão, elimina da sua vida. Ah, mas o irmão me deu uma profecia. Se o irmão te deu uma profecia, então pega essa profecia e examina ela segundo a Bíblia. É porque a Bíblia está, isso aqui não é a Bíblia, mas ela está aqui, tá? Então você vai examinar a Bíblia. Você que está me assistindo aí, isso aqui é um tablet, mas tem uma Bíblia aqui tão espiritual quanto é de papel. Então você vai pegar a Bíblia e vai examinar aquela profecia, se bate com a Bíblia. Você vai pegar a sua visão e vai examinar aquela visão, se ela bate com a palavra de Deus. Nós não podemos ser guiados por essas coisas, porque isso é misticismo. Agora eu te digo uma coisa, se você é alguém que entra no seu quarto e ora, você pode ter certeza, o Espírito Santo vai te direcionar da forma mais correta. Não estou aqui anulando visões e nem revelações, mas pastor, eu tive a revelação do último século. Olha, eu sei que às vezes Deus pode falar algo muito pessoal com você, que Deus só para você mesmo, mas até nisso você também tem que tomar cuidado. Você pode achar que algo é de Deus e não é de Deus. Fique com a palavra sempre. Fique com a palavra de Deus. Entre uma profecia que você recebeu e uma palavra, fique com a palavra. Não sejam místicos. E hoje existem misticismos que eles são muito bem disfarçados, irmãos. Muito bem disfarçados. Alguém gostaria de Israel comigo? Quem gostaria? Amém. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu não vou batizar você no Jordão, porque quem viaja comigo sabe, eu não batizo. Ah, pastor, mas uma viagem tão cara, tão longe, nós estamos no Jordão. Por que não? Porque isso é um tipo de misticismo, irmão. Não, pastor, a renovação de batismo, onde está isso na Bíblia? A Bíblia diz que é um só batismo. Então, vamos ser bíblicos. Vamos ser bíblicos. Existe um lugar do Jordão que é um lugar muito bonito que a gente foi quando a gente foi em Israel, que a água é bem clarinha, bem limpa, né? Onde Jesus mesmo foi batizado, a água é barrenta, escura. Eu te digo, ela tem o mesmo poder que a piscina que você batizou. E a piscina que você vai batizar aqui no dia 21 também, que vai ser aqui de plástico. A piscina vai estar aqui na frente.
Então não pense você que vai ter renovação de batismo, que eu não faço. Você pode pedir outro pastor, você pode até fazer, mas eu não faço não. Porque eu não creio nisso, para que batizar de novo? Não, pastor, é porque no Jordão, olha, até aqui eu não tive unção não, mas agora quando eu for batizado no Jordão, você vai ver, pastor, ninguém vai me segurar. Vai ficar pior do que antes. Para que 2 batismos? Que bobeira. E aqueles que batizam lá em maturidade? É imaturidade? É. Eu lembro de uma vez, estava lá no Ouvir e Crer, e os pastores viajaram lá para Israel, e quando esse pastor chegou, o pastor Heber perguntou: você não batizou no Jordão não, né, fulano? Não aguentei não, eu batizei. Falei, não acredito. Mas realmente é porque você pensa que é algo espiritual e bonito. Não, irmãos, não é espiritual, não tem efeito algum. Pastor, se não tem efeito algum, deixa eu batizar. Então não pode batizar, não tem problema não, mas eu não vou batizar você. Vai lá pensando que eu vou te batizar, porque para mim não tem nada a ver. A Bíblia diz que não só batismo. Você já morreu, nasceu de novo e pronto, você já batizou, já é nova criatura. Você não precisa batizar no Jordão mais. Nós precisamos diferenciar aquilo que é fé e aquilo que é misticismo. O que é fé, pastor? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, verso 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então aqui está falando que a fé é certeza, é convicção de algo que você não está vendo. Então a fé é um comportamento moldado pela palavra. Não é uma reação mística ou uma atitude mística. A fé é um comportamento guiado pela palavra de Deus. O que estiver fora dessa palavra descarta. É misticismo. E hoje a gente vê muito misticismo. Agora, pastor, tá bom, então eu tomo posse da promessa pela fé. Me explica isso. Quando o povo estava no deserto, o povo de Israel estava lá no deserto, eles estavam caminhando no deserto. A Bíblia diz que a roupa deles crescia no corpo, era um milagre. Isso é muito bom. Então, na medida que eles iam crescendo, a roupa não envelhecia, ela também crescia. Ela não envelhecia a roupa que eles tinham. Milagre. Lá no deserto, a Bíblia diz que o maná caía do céu todo dia, exceto no sábado. Eles iam lá colher o maná, tinha comida, o pão de Deus. A Bíblia fala que da rocha jorrou água. Eles tomavam daquela água. Mas quando eles pisaram lá em Canaã, não tinha mais maná. Quando eles pisaram em Canaã, não tinha mais a água jorrando da pedra não, da rocha não. Quando eles pisaram em Canaã, eles tinham que fazer roupa para eles. Ou seja, quando você passa para aquela condição da terra prometida, você tem que entender que é pela fé. Vai ter guerra? Vai. Mas aquela terra é uma terra de abundância. Mas não vai ser dado para você. Tá aqui, toma o seu pão. Não, vai conquistar. Saia, lute, conquiste. Olha o tamanho da terra. Olha como a terra é boa, como ela é grande. É pela fé. Tome posse agora. Não te cessou imediatamente o maná. Quando eles pisaram em Gilgal, do outro lado do rio, acabou. Cessou o maná. Conquiste. Homens espirituais e homens de fé, eles entendem que do outro lado tem uma terra para conquistar. Canaã significa, meu irmão, uma condição que você entra. É uma condição de fé. Canaã fala de um lugar, fala de uma posição que você alcançou por causa da sua maturidade, por causa da sua resposta em Deus. Isso é o significado de Canaã. Canaã só entra se for pela fé. Não adianta você tentar entrar nas promessas de Deus pelo misticismo. É impossível. Você só entra em Canaã olhando para a cruz, crendo nas promessas de Deus, crendo que agora você tem uma identidade, você tem uma terra, você tem um lugar.
Porque Canaã é um lugar, é uma condição espiritual. No nosso contexto, Canaã é uma condição espiritual, de estabilidade espiritual, uma condição de fé, em que a pessoa anda por fé, ela não é mais guiada agora por todo o vento de doutrina, por tudo que ela ouve na internet, mas ela é guiada pela palavra de Deus, pelas promessas que ela tem. Então deixa eu te falar uma coisa, você pode estar em Canaã, você pode conquistar esse lugar, e isso se conquista quando você tem relacionamento com Deus, isso se conquista quando você também tem relacionamento com os irmãos, porque a nossa maturidade, ela depende do nosso relacionamento com Deus, ela depende do tempo que você passa com Deus, que você lê a Bíblia, que você tem revelação da palavra de Deus, ela depende do tempo que você adora, do tempo que você louva, do tempo que você medita, do tempo que você confessa, do tempo que você ora em outras línguas. Isso vai amadurecendo você, e na mesma medida você vai tendo relacionamento com um irmão, você vai crescendo, você vai vendo pessoas que são modelo para você, aquela pessoa se torna um espelho para você, e aí você vai crescendo, você vai se relacionando, porque quanto mais você cresce em Deus, mais também você vai crescer no relacionamento com os irmãos. Quanto mais você cresce no seu relacionamento com Deus, mais você vai crescer no relacionamento também com os irmãos. Então preste atenção, maturidade é isso. Não quero ficar longe daquele irmão, não, você é imaturo, tem um problema, vai lá, resolve. Homens são assim, tem problema, senta, conversa, resolve. O problema vai ter medo, então senta e resolve. Pessoas maduras fazem isso. Então, mas esse processo de amadurecimento, ele tem a ver com o seu relacionamento com Deus e com o seu relacionamento com o seu irmão. Não adianta você tentar fugir disso, não tem como. Pessoas que se relacionam com Deus, elas vão se relacionar com os outros também. Por quê? Porque elas são mais curadas. Pessoas curadas não tem problema algum de se relacionar com outras pessoas, mesmo que a outra pessoa não seja tão curada assim. Então você quer estar nessa condição. Quando você, Canaã é uma condição, você só acessa essa condição pela fé. Quando você chega nesse lugar, meu irmão, ali, eu não estou aqui dizendo que não vai ter guerra, que você não vai ter que lutar para conquistar, não é nada disso, porque enquanto a gente estiver nessa terra, nós vamos passar por situações de guerra, de conquista, de tudo isso, mas isso é bom, isso faz parte. Nós vamos passar por provas, vamos passar pelo deserto, todo mundo vai passar, ok, mas eu estou falando de uma condição onde você não vai mais retroceder. Agora você é uma condição onde você vai ter controle das suas emoções, você não vai ser mais controlado por elas. Eu estou falando de um lugar que as emoções não controlam você mais, seus sentimentos não te controlam mais, porque agora você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, e você tem dado as respostas certas. E qual que é o resultado disso? O resultado que você vai ver as bênçãos de Deus cercando a sua vida, Deus te abençoando, você crescendo, pessoas se convertendo através de você, através da sua vida, através da sua oração, através da sua pregação, através das suas atitudes. Há um lugar de conquista para nós, que Deus também quer colocar você. Isso é Canaã. Esse é o lugar que Deus tem para você. Deus quer te dar a sua herança. Fala para o seu irmão, Deus quer te dar a sua herança, meu irmão. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 1 versículo 3. 2 Pedro capítulo 1 verso 3. Segunda Pedro capítulo 1 verso 3, vamos ler até o verso 11. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, que está falando de condição, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento
o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui está falando de uma condição de maturidade da qual a Bíblia está dizendo que nós não mais retrocederemos. Isso aqui é uma condição de conquista da herança, de plenitude da vida cristã. Meu irmão, há muito cristão aí que está com o nome escrito no livro da vida, salvo, mas está vivendo uma vida de derrotado aqui. Eu falo não derrotado no sentido da salvação, mas derrotado no sentido de acreditar nas circunstâncias, de viver não pela fé, mas de viver pelas sensações, de viver pelos sentimentos. Esse lugar aqui do qual Pedro falou, ele está falando de uma condição espiritual, de uma maturidade espiritual extraordinária. Olha o verso 4 aqui: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Há muitas coisas grandes para você, para Deus realizar na sua vida, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Verso 5: por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Então perceba que esse lugar é uma condição de fé. Associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio. Como é que vem o conhecimento? É pela meditação bíblica, é pelo seu relacionamento com Deus, amém? E pelo conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio aqui talvez é você pensa que o domínio próprio é você se controlar quando você fica com raiva, por exemplo, no trânsito. E isso é domínio próprio também. Mas o domínio próprio vai muito além de você se controlar na hora da ira do trânsito. O domínio próprio é você ter controle sobre as emoções até quando você é tentado. É você controlar isso quando você está sendo tentado. Então o domínio próprio também nesse aspecto. Com o domínio próprio, a perseverança. A perseverança tem que acontecer na nossa vida, amém? Você tem que perseverar naquilo que você tem orado. Com a perseverança, as boas obras, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Aqui está falando de uma pessoa que ela alcançou um nível espiritual diferente dos demais. Ela está hoje numa condição, numa posição, e esse lugar é Canaã. Para encerrar, Canaã, o povo entrou em Canaã e eles entraram pela fé. Mas antes, quando nós olhamos para tudo o que acontece antes de entrar em Canaã, você vê algo sobrenatural acontecendo. Na entrada de Josué, quando Josué entra, passa pelo Jordão. A passagem pelo Jordão tem algo totalmente espiritual. Quando Josué ele entra em Canaã, passando pelo Jordão, ali começa um outro momento na vida de Josué e na vida de todos aqueles que passaram pelo Jordão. Começa um novo momento na vida deles, um novo momento espiritual, um novo momento de fé na vida deles, uma nova unção. Deus ia proporcionar coisas novas para eles. Deus ia revelar coisas novas para aquele povo, mas eles tiveram que passar por Jordão. Então, passar do Jordão significa que Deus vai te colocar numa condição diferente. É necessário você passar pelo Jordão. Passar pelo Jordão fala você transicionar para um novo estilo de vida cristã, diferente, onde você vai se apropriar das promessas de Deus para você, onde você vai se apropriar das profecias que você recebeu, das palavras que Deus já te deu quando você estava lá no seu quarto orando, de quando você ouviu o Espírito Santo falar. É lá em Canaã, depois que você passa pelo Jordão.
Você vê a mesma coisa acontecer. Elias bate no Jordão e ele passa para o outro lado. Eliseu passa com ele, mas Eliseu volta para a terra de Canaã. Ele bate de novo ali no rio, ele volta para a terra de Canaã. O rio abre, ele passa e começa um novo momento na vida de Eliseu. Um novo momento, quando ele entra em Canaã novamente ali, começa um novo momento. Perceba que Deus faz Eliseu passar do lado de Israel, da terra de Canaã, para o lado da Jordânia, que hoje é a Jordânia. E depois faz ele voltar, porque aquilo tem um significado. Passar o Jordão tem um significado. Passar o Jordão tem um significado de você entrar num novo nível de fé. Quando vem Jesus, ele atravessa o Jordão lá para a Jordânia. Mas dessa vez o Jordão não abre, mas o céu abre. O céu abre. Sabe por quê? Porque até o momento ali que foi Eliseu, foram bênçãos terrenas apenas. Mas no momento em que foi Jesus, as bênçãos são muito mais elevadas. Porque elas são espirituais, são bênçãos que vêm de cima para nós. São bênçãos que não são conquistadas do ponto de vista natural. São bênçãos que só podem ser conquistadas através da oração, através da nossa fé. Então, quando Jesus esteve ali, o Jordão não abriu, mas o céu abriu. E Deus disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ali estava inaugurando um novo tempo. O ministério de Jesus, ele começou a partir daquele batismo, o batismo no Jordão. Então eu te digo, o Jordão está diante de você. Deixa a vida de menino e de escravo do outro lado. Passe o Jordão e vai herdar suas promessas em Deus.